Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O relato da conversão de Saulo, seu chamado por Cristo Jesus no caminho em que ele fazia a Damasco, com o intuito de perseguir os cristãos, algo que ele já fazia e se alegrava. O relato da morte de Estevão deixa isso muito claro no capítulo anterior desse livro de Atos, capítulo 9, verso 9, que nós acabamos de ler. Mostra esse homem durante um período em que ele passou para refletir. Os 3 dias em que ele ficou sem ver, sem comer, sem beber, foram dias de reflexão, foram dias de pensar naquilo que ele já até então havia feito em sua vida e talvez do que faria após aquela visão extraordinária. Eu gosto de dizer que eu sinto uma inveja santa de Saulo, tão logo transformado em Paulo, porque ele viu a Jesus Cristo fora de tempo, como ele mesmo disse. E que visão, que coisa maravilhosa. Esse mês nós vamos falar um pouco sobre missão, e Paulo é uma personagem que não tem como nós não citarmos. A sua história, a sua vida, as viagens missionárias que ele fez para levar a palavra, para montar, para fundar igreja, para fortalecer outras que já haviam sido feitas e fundadas por outros evangélicos que não tinham esse nome, mas por serem evangelistas e por possuírem a palavra do evangelho, eram sim evangélicos. E aquele homem então teve uma vida em dedicação à missão. Eu queria, de maneira breve, aqui logo no início da conversão de Paulo, ainda não na sua ação missionária, mostrar 3 pontos aqui nesse capítulo 9 que formam o caráter do apostolado do Paulo, do apóstolo escolhido por Deus para ser sua voz entre os gentios. O primeiro ensino que nós temos está do verso 10 até o verso de número 12. Ora, vem Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor uma visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aquele homem que estava naquele momento de reflexão, enquanto ele estava em momento de reflexão, ele não apenas se lamuriava pelo que ele fez de errado e não apenas ficava pensando no que fazer no futuro, mas ele fazia isso em oração. O grande responsável pela vida apostólica de Paulo ser bem-sucedida foi o fato de ele ser um homem que orava. Ele era um homem que colocava diante do Senhor as suas queixas, a sua dor, o seu anseio, a vontade de mudar de vida. Em determinado momento, ele pede para Deus tirar um espinho da carne, ele relata isso 3 vezes, lá em 1 Coríntios. Foi quando Deus disse para ele, a minha graça te basta. A dor, a fraqueza vai se aperfeiçoando por meio dessa dor. Então era um homem de oração, um homem que se quebrantava diante de Cristo Jesus. E é isso que você e eu devemos fazer. Você e eu sabemos que fomos chamados para também falarmos do amor de Cristo, sermos missionários do amor de Cristo, mas será impossível se nós não tivermos uma vida de oração. No momento mais difícil, de reflexão, de não entendimento do que pode ser o nosso futuro, oremos. Oremos quando o medo vier, oremos quando as angústias vierem, quando a alegria aparecer, oremos para agradecer, mas oremos sempre. Ele era um homem de oração. Ao momento em que ele se converte, ele já tem essa atitude, orar. Como está a sua vida de oração? Não há missão sem oração. Não dá para você falar do amor de Deus se você não orar e expor diante dele o que você passa, o que você pensa. Ter uma vida íntima com ele. E isso somente por meio da oração. O segundo ensinamento, Ananias, porém, respondeu ao Senhor, verso 13 do capítulo 9 de Atos, de muitos têm ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como
perante os filhos de Israel. E o segundo ensinamento, então, é saber que a nossa condição é uma condição de servo. A nossa posição de falar de Deus, de anunciar Deus, aqui especificamente Paulo fora levantado para ser o apóstolo, para fundar igrejas, para trabalhar em igrejas como líder, como pastor, a gente pode assim dizer, diferentemente da maioria dos cristãos que não tem essa condição de liderança, mas tem sim a condição e o chamado para pregar a palavra. Você então que tem essa condição, assim como Paulo, precisa entender que o chamado vem do Senhor. O Senhor disse: este é para mim um instrumento escolhido. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. O missionário que a gente vai orar, a missionária que a gente vai colocar diante de Deus em oração, a missionária, aqueles que estão no campo, sim, são instrumentos nas mãos de Deus. A gente tem que enxergar isso na vida deles, mas você e eu também somos. O mês de missão, mais do que lembrar quem está no campo, é saber que nós estamos no campo. Na seara que é grande, já está ali pronta para ser colhida e precisa de pessoas que queiram. E você e eu fomos chamados para sermos instrumentos nas mãos de Deus. É interessante que Ananias aparece pouco, depois ele é mais citado em Atos. Mas ele foi instrumento nas mãos de Deus para ser um missionário. Ele não foi como Paulo, que foi a campo. Ele não foi como Paulo, que saiu e fez viagens missionárias. Pelo menos não temos registro de Ananias fazendo viagem missionária. Mas ele foi usado por Deus para orar. E Deus diz: olha, Paulo ele viu que chegou um homem que vai orar por ele e ele vai voltar a ver. A missão de Ananias era, pelo menos registrado ali, apenas orar pela vida daquele missionário que foi a campo. Ananias foi um missionário em orar. Você e eu talvez não saiamos a campo como nossos queridos irmãos que estão aí distantes de suas famílias, mas somos missionários para orar por eles e para também falar para as pessoas que precisam como Paulo precisava naquele momento. Ele ainda não era um missionário que estava no campo, ele era alguém que precisava de um missionário que pelo menos fosse atrás dele, orasse. Quantas pessoas estão precisando de uma oração? Quantas pessoas estão precisando da sua palavra? Paulo ele foi instrumento, mas Ananias também foi instrumento. Você também é um instrumento nas mãos de Deus. Missionários somos todos, instrumentos somos todos. E aí tem o último ensino. Agora, sabendo que somos instrumentos nas mãos de Deus, que somos pessoas que devemos orar, nos consagrar, já que a missão nos é dada, nos é posta e imposta. O verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Ele fazendo a função dele, que ele era instrumento. Ananias foi lá, orou, ungiu, impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre a vida daquele homem. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ananias foi usado para ser instrumento, para aquele que seria o instrumento de Deus. Você é usado para ser instrumento, para levar a palavra de conforto, a oração. Mas uma coisa, você sendo missionário de campo, ou orando pelo missionário, orando para quem ainda não é missionário, talvez nem vá ser, Paulo acabou sendo, talvez não vá ser, mas orar para aqueles que estão precisando, visitar aqueles que estão precisando, levar um folheto para aqueles que estão precisando, levar um mantimento para aqueles que estão precisando, levar o amor de Deus para aqueles que estão precisando. Uma coisa que você precisa saber também é que você vai sofrer por isso, mas é importante demais sofrer pela causa de Cristo Jesus. Ele vai ver o que importa sofrer pelo meu nome. Quão maravilhoso é sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Estamos dispostos a pregar? Claro que eu estou, pastor. Essa resposta seria de imediato. Mas a pergunta é: estamos dispostos a sofrer por Cristo Jesus? Essa é a vida de missionário.
Essa é a sua vida como missionário, a minha vida como missionário. Ananias sofreu o medo, e ele deixa relatado, de chegar até Paulo e de ser um plano de Paulo para matá-lo. Ele fala, na visão que ele teve, olha, Paulo pegou a autorização e está aqui para nos matar, eu vou atrás dele, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma armadilha. Em outra passagem, Paulo fugiu de algumas pessoas que não aceitaram como alguém convertido, já que o tinham como imagem de alguém que poderia persegui-los. Irmãos, eu encerro essa meditação te fazendo um desafio. A mim já me foi feito esse desafio pela palavra. Eu quero compartilhar com você. Dispostos a entendermos o valor de sofrer por Cristo Jesus? Dispostos a nos deixarmos ser instrumentos nas mãos de Jesus? Dispostos a ter uma vida de oração? Se sim, sabemos o que é ser missionário. Que Deus nos abençoe.